Depois do irmão copia e cola, agora nós temos o irmão obra de arte. Você vai ver neste vídeo o melhor dos melhores comentários até hoje no canal. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu já estou rindo aqui, né? Porque eu vejo cada comentário aqui no canal que eu me divirto, né? Eu se divirto com esses comentários, né? Comentários positivos, né? Algumas críticas interessantes, né? Umas que eu acho assim sem cabimento, né? As pessoas vêm me atacar porque eu estou defendendo a fé, né? Que eu não represento, que eu envergonho o evangelho por reagir e ser irônico às pessoas. Gente, eu sou irônico, eu sou o Adriano, tá? Para quem não me conhece, eu sou brincalhão, eu me divirto, eu tento ser o mais feliz possível, né? E usar de ironia é algo que até Jesus usou e outros profetas usaram, né? A ironia serve para mostrar o quão ridículo é o argumento, e é assim que eu faço, né? E se você tem vergonha, né, de eu estar fazendo esse tipo de coisa, né? Então assim, não sei se esse canal é para você, né? Aqui eu tento defender a fé que eu creio, né? Falo sobre profecias bíblicas e reajo aí a muitas coisas aí pela internet. E hoje eu quero reagir a uma obra de arte, né? Nós já falamos aqui sobre o irmão copia e cola, né? Que todos os comentários ele copia um textão e colava, copiava um textão e colava, até que então eu, pela misericórdia, fui responder, né? E respondi ele. E agora temos um novo irmão aqui que está tentando destruir a fé adventista com argumentos surreais, né? Vocês vão entender isso quando eu mostrar aqui o comentário para vocês. Esse aqui é um vídeo extra da semana. Durante a semana já postei alguns vídeos, né? Um sobre o pastor Rodrigo Mocelin, que falou bobeira sobre a igreja adventista, né? Outro que falou bobeira e mentiras descaradas é o Para Que Boiamos. E eu também fiz aqui uma reação ao nível, acho que um nível coerente, né, com as bobeiras que ele falou, né? Se você não assistiu, vai lá, assiste, coloque seus comentários, dê sua opinião, né? Me ajude no engajamento desse canal. Se você não é inscrito, já deveria se inscrever, porque é um pecado profético não estar inscrito nesse canal. Falando nisso, aqui embaixo tem uma pesquisa, vou postar para vocês, uma pesquisa que eu estou fazendo para criar mais conteúdos para vocês. Várias pessoas já responderam, eu quero agradecer você que teve aí um minuto profético para responder. São poucas perguntinhas, né? Sim, não, tal. Você só clica lá e manda o questionário para mim, né? É anônimo, se você quiser ser anônimo, não tem problema. Eu só preciso entender o que os meus amigos aqui do canal gostam de ver e entende que eu possa contribuir para o crescimento espiritual de vocês, tá bom? Coloca lá. Outra coisa, esse final de semana estarei em Ibaté, com os irmãos lá em Ibaté, fazendo um final de semana. Também estarei no comecinho de setembro na cidade de Ibirá, fazendo uma semana de Apocalipse. Se você quer o pastor Adriano aí no final de semana, uma semana, sei lá, alguma mentoria profética de estudos da Bíblia, teologia, enfim, entre em contato, tem aqui o contato, né? Que a minha esposa vai falar com você e a gente pode agendar um dia para estar com vocês. Vai ser uma alegria levar minha família para estar na comunidade de vocês. Gente, estou voltando aqui do futuro porque eu esqueci de falar para vocês, né? Nós aqui do Ministério Minuto Profético estamos preparando uma plataforma, olha só, de estudo de escatologia, né, de Apocalipse. E logo, logo vai ficar pronta essa plataforma e você vai ter acesso a vários conteúdos, né, de livros e áudios e palestras e sermões e tantas outras coisas. E se você gostou dessa novidade, eu queria que você colocasse aí nos comentários, ó, gostei da novidade, estou esperando novidade, né? Que eu estou preparando com muito carinho e muita dedicação e estudo, tá bom? Conto com seu apoio para que o Ministério Minuto Profético possa crescer, tá bom? Voltamos aí pro vídeo. Valeu. Beleza? Sem enrolação, bora então para o comentário obra de arte. Então, veja, eu não estou aqui para debochar do irmão, mas eu estou aqui para dar explicação para o Rodrigo. Eu não sei se eu não estou enxergando, imagina vocês aí, né? Douglas Araújo 1550, né?
Então ele respondeu aqui. Eu vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais a imagem aqui do Rodrigo. Vamos ver se dá para fazer isso. Aqui, ó, vamos ver. Melhora, né? Eu fico menor, mas não tem importância, né? É importante que ele cresça e eu diminua, né? É mais ou menos assim, né? Deixa eu diminuir eu aqui, colocar aqui, né? Beleza, dá para vocês me ver as minhas reações aí. Então vamos responder ao irmão Douglas, né? O irmão Douglas, ele tem um problema... que é um problema generalizado no mundo evangélico. Qual é esse problema? Esse problema é não conhecer o Adventismo, não conhecer as nossas crenças e buscar informações em sites, em vídeos de pessoas que também não conhecem a fé adventista. Então, assim, eu vou entender que o irmão Douglas não tem o mesmo nível como os outros que eu já respondi aqui no canal, né? Que é uma pessoa sincera, que sabe pouco do Adventismo e o pouco que ele sabe, ele entende que nós somos heréticos, uma seita, algo assim desprezível, né? Então, assim, eu vou tentar responder os argumentos que o irmão Douglas coloca aqui. Vamos lá então? Vamos começar comigo aqui. Vamos lá. Eu vou virar aqui, que aí eu vou lendo daqui, tá? Vamos lá? Como funciona? Então ele vai explicar aqui como funciona a seita adventista, né? Depois que Ellen White profetizou ter Deus lhe revelado a volta de Cristo para Miller em 1843, então assim, o senhor já começa com uma informação falsa, não existe isso, não foi Ellen White que profetizou para Miller em 1843, isso não existe, foi Guilherme Miller, um batista, estudando as profecias de Daniel, que entendeu que Jesus voltaria entre março de 43 e março de 44, né? Então Ellen White não tem nada a ver com esse rolo aí, tá bom? Beleza? Olha lá. E nada aconteceu. Tendo que eles que mudarem a data para 1844, né? Eles aqui, aí você também tem que tirar Ellen White aí da farinha aí, né? Porque quem sugeriu a data do retorno de Jesus foi Samuel Snow, ok? E os adventistas do sétimo dia nem existiam nessa época, tá, Douglas? Então, assim, você está fazendo um erro anacrônico terrível, né? Você está falando antes do movimento adventista, né, do sétimo dia, e tentando fazer com que a igreja voltasse lá no tempo e estivesse no meio disso daí. Claro, Ellen White estava nesse meio, né, mas ela não tinha influência nenhuma sobre Miller e sobre essa datação, nada. Era uma menina de 17 anos com sua família que foram expulsos da igreja metodista por acreditarem nas profecias, nos estudos proféticos de Guilherme Miller, tá bom? Então, não tem nada a ver o que você está falando aqui, né? Muito bem, indo contra as palavras de Jesus, né, que ninguém sabe a hora, né, tal. Então, existe uma resposta para isso, viu, Douglas? Esse texto aí que Jesus diz que o Filho do Homem não sabe o dia nem a hora, alguns vão argumentar que, até Miller pensava assim, que Jesus, enquanto homem, por ter se esvaziado da sua onipresença e a sua onisciência, né, e sendo homem, ele não sabia, né, ele não quis saber. Entende isso? Então existe uma resposta, né? Usar esse texto bíblico para dizer que ninguém sabe, então a gente não poderia achar. A gente não foi revelado para nós o dia da volta de Jesus. É verdade, concordo. Tá? Mas usar esse texto é usar ele fora do contexto, não tem nada a ver você ter usado ele aqui, tá bom? Então ele continua. A falsa profecia, mais uma vez, não se cumpriu, ficando Deus de mentiroso. Ocasionando no grupo millerita um grande desapontamento que ficou manchado na história do adventismo até hoje. Manchado na história. Existem dois lados desse grande desapontamento, tá, Douglas? Existe o lado trágico, né? Eu estive lá nos Estados Unidos, onde houve esse desapontamento, né? As histórias realmente são histórias tristes de pessoas que perderam bens, pessoas até tiraram a própria vida, existem alguns relatos, né? Então existe realmente um lado sombrio, né? Triste, lamentável disso, né? Mas também existe um outro lado positivo. Como assim pode ter algo positivo? Positivo porque o pessoal errou, voltou para as escrituras para entender o que estava errado, né? Então um erro levaram eles a procurarem mais a fundo a verdade, né? Então vamos continuar aqui. Então número 2. Depois Ellen White, com a ajuda de Joseph Bates, na tentativa de salvar a organização, nem existia organização, tá? Nem existia, ok? Ele usa palavras poéticas, né?
salvar a organização das cinzas e tentar remover essa mancha negra da sua história. Uau! Né? Resolveram inventar o tal do juiz. Gente, eu vou dar risada porque não faz sentido isso, tá? Não faz, ó. Então você está me dizendo que Joseph Bates se uniu com Ellen White e criaram a doutrina do juiz investigativo. Não tem nada a ver. A doutrina do juiz investigativo foi elaborada durante 4 anos após o evento, né? E José Bates ficou sabendo anos depois de que alguém estava pensando sobre o assunto, né? Esse rapaz se chama Iran Edson, né? Iran Edson começou a estudar o livro de Hebreus e Apocalipse e fazer referências do Antigo Testamento, do Antigo Tabernáculo, né? Que representava o ministério de Jesus na terra e, consequentemente, a continuação do ministério celestial. Então, o juízo investigativo que nós cremos hoje não saiu da cabeça de Bates e muito menos de Ellen White. Então, mais uma vez, sua informação não tem nada a ver, né? Vamos ver se tem algum argumento aqui, alguma prova, né? Que até agora não tem, né? Então, onde que foi incorporado pela primeira vez a guarda do sábado, que até então a senhora White e Miller não guardaram o sábado e muito menos era importância para Deus antes de 1844, segundo White. Não é bem assim, né? Nós temos na história registro de vários povos, ou tribos, ou grupos que guardaram o sábado através dos séculos, né? Nós cremos que a verdade sobre o sábado, ela realmente tem o seu auge ali após 1844. Não quer dizer que Deus não se importava. Isso aí o senhor está tirando essa referência da cabeça do senhor, né? Porque não é bem assim, né? Depois esse grupo começou a estudar e através de uma menina batista, a Raquel Woskel, que trouxe, né, para o movimento adventista essa contribuição sobre o sábado, aonde Joseph Bates começou a estudar profundamente e apresentou para Ellen White, né? Então não tem nada a ver a sua obra de arte aqui, né? Muito bem, vamos avançar. 3. Ellen White teve uma mente fértil. Olha lá. Vindo a picotar toda a Bíblia Sagrada, usando textos selecionados e isolados fora do contexto para lhe servir de pano de retalho para suas falsas doutrinas, só para manter de pé o mito de 1844, disfarçando de decreto dominical. Mais uma vez, o irmão Douglas aqui falou das fontes da cabeça, né? Fonte Ariel 12. Picotou toda a Bíblia, né? O senhor traz uma informação, mas não traz nenhuma prova, né? Picotou toda a Bíblia. E para inventar o tal decreto dominical. Interessante que essa questão de decreto dominical não é algo dos adventistas, né? Que vocês gostam de dizer isso, né? Antes, há uns 200 anos antes, já havia alguém falando, né? Um batista, sobre um possível decreto dominical, né? Falando sobre o sábado e tantas outras coisas. Então não saiu da cabeça de Ellen White, que ela inventou agora o tal decreto dominical, né? Mais uma vez, o irmão Douglas falando do que não sabe, né? E é duro que ele fala de uma forma poética, como se ele tivesse todas as fontes, as provas, e não provou nada e não mostrou nenhuma fonte, né? Vamos continuar aqui. Quem sabe tem uma coisa boa aqui, né? E isso mesmo. Tal como no passado, o ano de 1844 marcava a data da volta de Cristo. Esse mesmo fantasma, com letras altas, tá? Aqui, ainda hoje assombra os haitianos, sendo encarnado no decreto dominical, que nada mais é que uma espécie de data da volta de Cristo, mas sem mencionar uma data específica, ficando os haitianos assim só na expectativa do fim, de evitarem o mesmo erro do passado sobre fixar datas, né? Então vamos lá, no decreto dominical nós temos base bíblica para isso, né? E eu até gravei um vídeo, acho que vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu ver qual a minutagem que está aqui, tá? Eu vou colocar aqui para vocês poderem assistir, né? Que não saiu da cabeça de Ellen White, o decreto dominical, assim nós chamamos decreto dominical, mas haverá um decreto onde as pessoas terão que decidir, escolher a besta, né, a união das bestas ali, a união global, ou ser fiel a Deus, aos seus mandamentos, né? Nós chamamos de decreto dominical, né? Pode ser que saia com outro nome, mas esse decreto, Douglas, é bíblico, né? A gente não inventou, não foi a Ellen White que saiu da cabeça fértil, né?
dela para poder manipular o grupo, né? Nada a ver com o que você está falando. Vamos avançar rapidinho? 4. Ellen White e os demais pioneiros se viram diante de 4 problemas. Quais seriam? Vamos lá. Que impediriam colocar uma seita adventista em pé. São eles: a Bíblia Sagrada, era um problema para nós. Muito bem. Os evangélicos, nossos inimigos, né? O povo de Israel e o Espírito Santo. Sabe o que está cheirando o teu comentário aqui, Douglas? Que você está bebendo na fonte do para que boiamos, né? E você está boiando aí, né, com essas afirmações que são infundadas, né? Mas vamos conferir esses 4 problemas para o adventismo, né? Então vamos lá. Eles só tinham uma escolha: eliminar cada um deles, como fizeram. Como? Tiveram o quê? Então vamos lá. Segundo o Douglas, escreveu um livro de igual inspiração à Bíblia, que são os escritos espúrios de Ellen White. Assim, não teriam dificuldades de ensinar seus falsos ensinos. Quando não encontram na Bíblia, recorrem aos escritos de Ellen White. Eu vou fazer uma observação aqui, ó. Primeiro, nós acreditamos realmente que os escritos de Ellen White são inspirados na mesma inspiração dos profetas do passado, mesma inspiração. Porém, ela, como uma profeta extracanônica, né, ela tem funções diferentes. Então a função dela não é trazer nova luz, a função dela não é trazer doutrina, e a função dela não é norma e regra de prática para o adventista ou para qualquer outra igreja, né? Mas ela teve a mesma inspiração. Ela é a luz menor, como eu expliquei nos vídeos anteriores, né, que vai nos ajudar a compreender mais as escrituras. Né? Ok. Aí você falou assim que quando a gente não encontra nada na Bíblia, a gente recorre a Ellen White. E você tem razão nesse ponto. Em que medida? Né? Vou explicar. Existem uma falsa... uma falsa prática, é melhor. Uma falsa prática que muitos adventistas, infelizmente, usam. Né? Eu já ouvi isso, já presenciei, né? De pessoas, a gente falar da Bíblia, as pessoas, tá, mas o que Ellen White diz? Então tem pessoas realmente que levam Ellen White ao nível de escritura e autoridade. Isso não é o ensino da igreja adventista. É a crença de alguns irmãos mal informados. Né? Então, assim, isso não vou negar que acontece. Assim como acontece muitas pessoas que são presbiterianos, né, e pregam arminianismo. Já vi isso também acontecer. Né? Então, assim, entenda, essa prática não é comum na igreja adventista, mas eu já presenciei. Então, aqui, nesse ponto aqui, eu posso até concordar. Mas sabe qual é o problema? Olha só, vou falar do fundo do coração. O problema não é não aceitar Ellen White ou seus escritos, né? O problema é aceitar Ellen White como tendo dom profético, né? E ensinar de maneira incorreta. Realmente, tem muitas pessoas colocando Ellen White onde não é para colocar. Aí cria essas polêmicas aí. Mas, Douglas, se você for nos nossos materiais oficiais da igreja, você não vai encontrar nada disso. E, infelizmente, alguns membros, né, com pouca informação, acabam recorrendo a Ellen White para dúvidas que nem a Bíblia revelou, ok? Então, tem coisas que Ellen White revelou que não são doutrinas, e que se você acreditar ou não, não tem importância nenhuma. Mas, como profeta de Deus, os seus conselhos são importantíssimos para nós, ok? Eu acho que mais à frente ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu posso voltar nesse assunto, tá? Então vamos lá. Avançando. Muito bem. Então o 2. Condenar todos os evangélicos que creram em Jesus, tornando-os filhos de Babilônia ou do diabo. Isso é mentira, cara. Isso é mentira, 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 né? Nós acreditamos sim que muitos movimentos evangélicos estão no erro, ok? Estão no erro. Agora, estão condenados ao inferno? Isso não. Nós entendemos que a igreja adventista tem uma verdade mais completa biblicamente, verdade, mas que a salvação existe para outros lugares. Tem pessoas que sabem que estão errando e vivem num erro e vão ser condenados, assim como adventistas que sabem da verdade e estão vivendo um erro e serão condenados. Né? Agora, dizer que nós estamos condenando eles, que eles são filhos de Babilônia, talvez o senhor não sabe mesmo, né? Ellen White tem uma referência sobre os filhos de Babilônia, né, de Apocalipse 17, mas isso ela está falando para o futuro após o decreto, né, que o senhor não conhece o assunto, né? Após um decreto as pessoas vão ter que decidir seguir a Deus
filhos de Deus. Seguir então a besta, serão filhos da besta. É nesse conceito. Então o senhor, mais uma vez, não conhece nada, não sabe nada e está falando bobeira aqui. Vamos continuar. O que mais? Filhos de Babilônia. Assim, para os adventistas, todas as denominações cristãs são fruto do catolicismo e que a única denominação verdadeira na Terra é o adventismo. Eu acabei de explicar, né? Acabei de explicar isso. Né? Existem muitas religiões verdadeiras. Verdadeiras naquilo que eles acreditam. Né? Mas eles não conhecem, não têm um conhecimento sobre a questão do sábado, sobre o santuário celestial, que nós entendemos que essa é a contribuição do adventismo para esse momento. Levar ao mundo evangélico e a todo mundo algumas verdades que foram enterradas. Ok? Então dizer que são denominações mentirosas é muito forte, né? Agora, dizer que existem religiões que estão no engano, aí eu concordo, ok? Muito bem, vamos lá. Agora vai para Israel. Desclassificar Israel das promessas de Deus, alegando que eles foram rejeitados. Eu não sei de onde você tirou isso aí. Não sei mesmo dizer que Israel foi rejeitado. Para sempre, pelos seus pecados. E que agora os adventistas são os verdadeiros Israel de Deus sobre a face da terra, ou seja, a igreja remanescente. Misturou tudo aí, né? Realmente não existe hoje um povo étnico como era no passado Israel. Então todos aqueles que querem ser do povo de Deus aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Aí você misturou o conceito remanescente aqui, né? Porque remanescente são poucos e são os fiéis, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aparece lá em Apocalipse 12, né? Ali não fala que são os adventistas. Né? Se existir na face da terra pessoas que não são adventistas, mas guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus e proclamam as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, eles são remanescentes. Né? Agora, existe uma igreja, uma comunidade de fé, um movimento profético que tem essas 3 características. Pregam as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, tem o testemunho de Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Nós, adventistas, entendemos que nós somos remanescentes. Agora entenda, nem todo remanescente é adventista e nem todo remanescente é adventista. Você não precisa de placa de igreja para ser um remanescente, mas existem 3 requisitos na Bíblia que eu acabei de mencionar que diz que são os remanescentes. Guarda todos os mandamentos de Deus? Estou falando todos, né? Os 10 mandamentos, né? É uma referência ao decálogo ali, todos, inclusive o sábado. Tem o testemunho de Jesus, né? Aceita Jesus como Senhor e Salvador, e o espírito de profecia, o espírito do entendimento dos dons da igreja está se manifestando nesse movimento. Eles pregam as 3 mensagens angélicas descritas em Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6. Se esse movimento, essa comunidade de fé faz tudo isso, são remanescentes também. Então, não queira usar um conceito distorcido para dizer aquilo que nós não dissemos. Tá bom? Vamos lá, continuando. Vamos para o quarto agora. Ellen White e os pioneiros não criam na pessoa do Espírito Santo. Aqui nós temos que colocar algumas aspas. Né? O marido de Ellen White, ele veio da conexão cristã. Portanto, ele tinha raízes antitrinitarianas. E algumas pessoas realmente tinham. Mas Ellen White, ela nunca foi declarada antitrinitariana. Pelo contrário, né? Tá falando bobeira aqui. Olha lá. E isso é um fato escrito pelos seus escritos. Que escritos são esses que eu não sei. Por eles morreram negando a doutrina. Por isso, eles morreram negando a doutrina da Trindade. Mentira, bobeira. Isso aí, houve um consenso, né, depois de um tempo, de que a igreja, que a doutrina da Trindade é bíblica. Né? Interessante, as pessoas querem usar argumentos históricos para atacar a igreja hoje, né? Todo movimento, quando começa, ele começa engateando, ele vai tirando as arestas, vai podando aquilo que entende que é errado, e assim acontece com a igreja primitiva, né? A igreja primitiva foi assim. Então, querer usar os argumentos contra a igreja de coisas no passado para hoje, não faz sentido, né? Muito bem. Que mais? Sendo assim, Ellen White foi colocada no lugar do Espírito Santo. Absurdo, cara. Aí você está forçando a barra, né? Me prova isso, cara. É fácil vir aqui na internet e colocar uma asneira dessa, essa obra de arte sua aqui, né? Olha o absurdo que você está falando, né? Muito bem.
onde seus escritos não podem ser questionados. Que absurdo é esse? Eu estou fazendo uma série aqui, né? Depois, se você quiser assistir, né, tiver interesse de conhecer e aprender, essa série já tem alguns episódios aí, e logo logo eu vou colocar mais conteúdo sobre o dom de profecia, né? Não pode ser questionado. Nós não temos Ellen White como uma papisa, né? Ela não é palavra final de interpretação bíblica. Não sei de onde você tirou isso, né? Das obras oficiais da igreja não foi, né? Foi do que me disse, de que eu ouvi, de que eu assisti um videozinho na internet, deve ser isso, né? E suas palavras vão além da Bíblia. São de inteira regra de fé e prática. Mentira. Até para entrar na seita adventista, o candidato precisa se rebatizar. Sim, dependendo. Se ele não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas por imersão, ele precisa se rebatizar, ok? Caso contrário, ele vem de uma outra denominação que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e foi batizado nas águas, ele não precisa ser rebatizado, né? Então você desconhece a nossa crença e como funciona a nossa igreja, né? Tá falando bobeira. Negando a sua antiga fé cristã, tendo que confessar Ellen White como portadora do dom de profecia. Besteira, né? A gente acredita nos dons, os dons proféticos, e que ele foi manifestado, né, em Ellen White. O ministério, o dom profético pode ser manifestado em outra pessoa? Sim, com certeza. Agora, o dom, ele se manifesta como ele quer, onde ele quer, é fruto do Espírito, né? Agora, um ministério idêntico a de Ellen White, não sei se levantaria. Pode ser outros tipos de ministério, né? Enfim. A igreja precisou, o movimento precisou de uma profetisa naquele momento para encaminhar as pessoas para o estudo da Bíblia. Esta foi a função da mensageira do Senhor, Ellen White, né? Caso contrário, a pessoa é impedida de se rebatizar e ficando assim fora da esperança da salvação. Mentira. Mentira. Mais uma vez, o senhor está sendo aí agente do inimigo, né? Fazendo uma mentira dessa aqui, né? Fora da organização. Só a partir da década de 80, tem um adendo aqui, ó, de 80, que os líderes adventistas resolveram crer na pessoa do Espírito Santo. Mentira, mentira, mentira. Errou até tentando resolver a situação, mentiu, né? Ou mentiu, ou talvez enganado, né? Talvez a informação que você tenha seja errada e você não está mentindo, você está repassando o engano, né? Como parte da Trindade Bíblica, da mesma forma que creem os católicos, contrariando assim Ellen White pioneiro. Bobeira. Bobeira. Como assim, né? Então nós cremos da mesma maneira que os católicos da Trindade? Não faz sentido isso, né? Nós temos algumas divergências aí no conceito trinitariano, né? Vamos lá, 5. Tá acabando, gente. Depois a gente desce a ladeira que ele vai começar a repetir a mesma coisa aqui. Vamos lá. Depois que Ellen White e os pioneiros whitianos eliminaram seus 4 oponentes, ficou agora um caminho livre para Ellen White atuar recebendo sobre si a autoridade divina e ficando fácil, assim de controlar seus seguidores, privando-os de sua liberdade e ter que questionar seus escritos, tendo apenas de aceitar sua autoridade eclesiástica teocrática, que lhe é imposta pelo medo. Por isso, Ellen White fez o que fez com as escrituras, né? Fonte Ariel 12, né? Da onde que tirou isso aí? Da cabeça dele, né? Muito bem. Tirou o Espírito Santo como sendo o selo de Deus para colocar no lugar o sábado, besteira, né? Nós não cremos nisso. O Espírito Santo, ele é o agente selador. Todo aquele que é batizado aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo sela ele para a salvação. Agora existirá um segundo selo, e esse selo escatológico, né? O sábado será a linha divisória, né? Nós acreditamos que nos últimos dias, aquele que aceitar guardar todos os mandamentos, esse será selado para passar pelas pragas sem ser afetado. É um selo de proteção, um selo escatológico. Não é porque só guarda o sábado, ele guarda todos os mandamentos, inclusive o sábado, né? Então ele manifesta ter o caráter de Deus, a fidelidade a Deus, né? Então o que o senhor está falando aqui é bobeira, tirar o Espírito Santo como selo. A gente não faz isso, né? Mais uma vez, não sabe nada do adventismo, né? Vamos lá, o que mais? Trocou a cruz de Cristo como a obra final da redenção para colocar no tal juízo investigativo, eliminando assim o sacrifício de Cristo. Outra besteira que falam sobre a gente, né? Nós acreditamos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente, ele pagou o preço do pecado. Porém, a ministração do perdão, né? Porque nós acreditamos o seguinte:
Você é salvo se aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Uma vez que eu sou salvo e aceitei o sacrifício, eu sou justificado. Porém, existe uma vida pela frente, uma vida da santificação. Só que nesse processo de santificação, eu vou e tropeço e caio. E agora eu recorro a Jesus pedindo perdão pelos meus pecados. E nesse momento, Jesus, no santuário celestial, ele então aplica a expiação, a intercessão. É assim que nós acreditamos. A gente não elimina a cruz, né? Enquanto o mundo evangélico para na cruz, nós continuamos o plano da redenção no santuário celestial, né? É isso que nós entendemos, né? Então não tem nada a ver, a gente não tira a cruz, pelo contrário, a cruz é super importante, né? Que mais? Ok, falou bobeira aqui, vamos ser, relativizou a Bíblia para poder acrescentar a ela seus escritos espúritos. Então prova para mim onde nós relativizamos, né? Nós somos um dos únicos movimentos denominacionais que acreditamos na criação literal. Então nós estamos relativizando. Existem muitos movimentos sérios aí, né, protestantes históricos, que estão relativizando Gênesis. Nós ainda não cedemos para isso, né? Então nós estamos relativizando a Bíblia? Não. A nossa primeira crença é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A gente não relativiza nada, não. Transformou Jesus em um anjo, Miguel, que foi criado por Deus. É outra bobeira, né? Jesus não foi criado, né? Nós acreditamos que o arcanjo Miguel é uma manifestação, né? É uma epifania, não, teofania, uma teofania de Jesus, né? Não da mesma maneira que Jesus se encarnou como ser humano, mas Jesus se apresenta como um anjo, mas ele não é criatura, né? É uma maneira como Jesus se revela para os anjos. Interessante, toda vez que aparece o arcanjo Miguel, ele está em batalha pelo seu povo, ele está no momento de ressurreição e ele está no momento do retorno de Jesus, tá? Então nós acreditamos que esse anjo do Senhor que aparecia no passado, ele é o arcanjo Miguel, né? Assim mencionado na Bíblia. Então não tem nada a ver, não conhece a nossa crença, né? Teve que ressuscitar Moisés em estado ressurreto primeiro que Jesus. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Nós cremos que Moisés foi ressuscitado, que o arcanjo Miguel, interessante, né? Mais uma vez, cena de ressurreição. E o único que pode ressuscitar, né, tem o poder de dar a vida, é Jesus Cristo, né? Mas isso aqui é um assunto para outro momento, né? Mas a gente crê assim mesmo. O arcanjo Miguel ressuscitou Moisés, né? Muito bem. F. Tirou a salvação pela graça, pelos méritos de Cristo na cruz, para colocar a salvação pelas obras da lei, tendo que se esforçar em guardar o sábado para ser aprovado para a salvação. Mentira, mais uma mentira. Eu acho que é a 19ª mentira que, né? Nós somos salvos pela graça. E uma vez que eu sou salvo, eu vivo em fidelidade a Deus. É a minha demonstração. Jesus fala, se você me ama, guardareis os meus mandamentos, né? Aquele que me ama, guarda um dos mandamentos do meu Pai, né? Então, mais uma vez, bobeira aqui. Outra bobeira, vamos lá. Tirar de sobre as costas... Deixa eu subir mais aqui, ó. Estou na letra G. Tirar sobre as costas de Cristo o peso do pecado que ele levou sobre si até a cruz para ser colocado sobre as costas de Satanás, ainda no futuro, fazendo dele um co-salvador. Bobeira, né? Nós acreditamos que, assim como no passado, quando o sumo sacerdote fazia a parte final do Yom Kippur, né, da purificação do santuário, depois que os pecados eram apagados, depois que havia terminado a expiação pelo pecado, agora existia uma segunda parte de expiação, que é de punição, que aí então representado pelo bode Azazel, que o sumo sacerdote não matava, não havia sacrifício ali, e ele é levado para o deserto. Nós entendemos que é uma correlação que haverá no futuro, que Satanás ele será punido pelo o início do pecado, por ele ser o originador do pecado. Então é isso que nós entendemos. Não tem nada a ver de co-redentor, co-salvador. Isso é uma bobeira que inventaram sobre o movimento adventista. Mais uma vez, não tem prova bíblica ou de fontes oficiais para provar, né? Tá repetindo o que os outros falam na internet, né? Vamos lá, olha só quanta coisa boba, né? Mas está esclarecendo. Espero que esteja esclarecendo você que está assistindo aqui, né? O que mais? Vamos lá. Anular os méritos salvíficos pela... aqui, ó. É a mesma coisa. Anular os méritos salvíficos
de Cristo pela humanidade para colocar sob a responsabilidade do próprio homem em ato de salvar por meio de seus próprios esforços em guardar o sábado para o futuro e salvar. É bobeira. Já expliquei isso antes. Criar a existência de outros planetas. Isso aqui é interessante. Vamos lá. Ó, interessante, vamos lá. Criar a existência de outros planetas como terra habitado por pessoas humanas aperfeiçoadas em beleza e estatura superior a nós humanos. E cada um desses planetas há uma árvore da vida. Muito boa essa questão aqui, ó. Isso aqui é uma visão que Ellen White teve. Agora eu vou ser bem sincero com você. Se você crê nisso, nessa visão dela, que ela estava vendo, né, outros mundos e tal, se você crê nisso, não muda nada na sua salvação. Se você não acreditar, também não muda nada. Se você não acreditar, não muda nada na nossa doutrina, não interfere em nada na nossa salvação. É apenas uma revelação que Ellen White teve, né, das coisas celestes. Mas isso aí não tem como provar. Mas também não tem como provar se não existe. Quando que nós não saberemos isso? Esse assunto é tão irrelevante, né, que não tem importância, que talvez Deus nos mostre na eternidade. Você pode acreditar ou não nesta cena, né? Eu acho que existe coerência devido a todo o contexto que ela está narrando sobre o cuidar de Deus, sobre o pecado aqui na Terra, e aí ela menciona essas questões aí celestiais de outros seres em outro mundo, tá bom? Mas se você não acredita nisso, tá tudo certo. Se você acredita, tá tudo certo, e assim por diante. Não interfere em nada e enfim, não interfere em nada na salvação, na doutrina e algo parecido, beleza? E tá terminando. 6. Quando os adventistas whitianos são questionados acerca de suas falsas doutrinas, eles respondem por meio de argumentos cheios de rodeio para tentarem se justificar seus erros. Não, eu não estou rodeando, estou dando bem na lata aqui para o senhor. É que o senhor até agora não colocou um texto bíblico, né? Eu não vi texto bíblico. Veio lá cima, que é um texto fora do contexto de Mateus 24, né? E nem uma nota oficial, um material oficial das nossas doutrinas, né? Questionando aqui, né? Nenhuma. Então vamos lá. Então não sou eu que estou fazendo rodeio, né? São vocês, né? Eles sabem que contra fatos não há o que negar. Tá, agora o senhor tem que mostrar o fato aqui, né? Até agora o senhor só mostrou invenção da cabeça do senhor, né? Sua única saída é apelar para o sentimentalismo, emoção e se vitimizar. Alegando que estão sofrendo perseguição, dizendo aquela velha frase sempre, a ira do dragão contra o povo de Deus. Eu também, eu já vi os irmãos usando esse tipo de coisa, né? Mas não deixa de ser verdade, né? A gente está querendo falar sobre fidelidade a Deus, sobre salvação, né? Sobre o Deus Criador, a importância e tudo isso, e vocês vêm bravejando, somos seitas, hereges, né? Então assim, eu faço uma pergunta sincera pro irmão. Qual o motivo do dragão estar irado ali em Apocalipse 12? São contra aqueles que fazem o quê? Que tem o testemunho de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Então, há uma coerência, né, em usar esse texto para se vitimizar, né? Na verdade, é mostrar a realidade, né? O dragão está irado com quem quer ser fiel a Deus. Essa é a verdade, né? Enquanto nós tentamos lutar para que o povo seja fiel a Deus, vocês estão tentando lutar para que o povo não seja fiel, que não precisa guardar mandamento, né? Que isso foi cravado na cruz, né? Esse é um ensino perigoso demais, né? Muito bem, o que mais? Quando faltares o argumento é porque a verdade nunca estivera com eles. Nossa, tá sobrando argumento aqui para falar para o seu irmão. Quando os haitianos não têm mais o que argumentar, seu último cartucho é atacar, atirando frases pejorativas contra os seus oponentes cristãos, quebrando o principal mandamento da lei de Deus, o amor ao próximo. Irmão, até agora o irmão atacou a nossa igreja. Que nós somos mentirosos, agentes do diabo. Olha quanta coisa o senhor falou no texto todo, e agora o senhor está se vitimizando e falando sobre amor ao próximo. Em que momento o senhor tratou, nesse texto, amor pela minha pessoa? Né? Que eu não sou haitiano, mas sou adventista. Em nenhum momento o senhor usou algodão nas palavras para falar comigo, né? E agora o senhor quer que eu faça aquilo que o próprio irmão não faz? Isso para mim é hipocrisia, né? E agora tem um resumo e termina, graças a Deus. Vai lá, resumo. Os adventistas não são cristãos
e muito menos evangélicos, mas um grupo sectário e whiteano que seguem Ellen White, sua profetisa divina, e seus escritos dando menos valor à Bíblia. Que absurdo, meu Deus. Em que estão até hoje aguardando um decreto dominical na expectativa de sofrerem perseguição e morte por parte dos evangélicos, e ímpios em toda a terra tendo que correrem para as montanhas e matas isoladas na esperança de salvarem suas vidas, aguardando então o retorno do anjo Miguel para livrá-los e tirando da terra, né? Olha o resumo dele, né? Pensei que no resumo ia ter uma coisa mais interessante, né? Não, mais fantasias, né? E por que eu decidi responder isso? Porque eu coloquei aqui, ó. Falei, meu irmão, esse seu comentário é uma obra de arte. Eu coloquei para ele, né? Eu falei, não vou responder porque não tem cabimento, né? Mas aí o irmão Douglas, ele colocou, de fato, irrefutáveis. E aqui eu termino. Gente, não tem como, né? Aquele vídeo que eu fiz e que postei recentemente no Instagram, né? Vocês acreditam nisso, nisso, nisso? Não, a gente não acredita. Não, vocês acreditam sim. Vocês acreditam nisso, nisso, nisso? Não, a gente não acredita. Não, vocês acreditam sim. Então, assim, não tem o que falar para essas pessoas, né? Mas acredito que ao longo, né, dos comentários que fiz aqui, talvez tenha ajudado você cada vez mais aí a entender o movimento adventista, o como nós somos atacados de maneira falsa, injusta. Existem problemas na igreja adventista? Sim. Enquanto existir pecado, haverá problemas, com certeza. Existem pessoas vivendo, né, dizendo que são adventistas, mas vivendo de maneira equivocada? Sim. Tem pessoas ensinando a maneira incorreta as crenças adventistas? Sim, com certeza existe, né? Mas agora, julgar a igreja, o movimento todo, os 22 milhões, toda a nossa história, por causa de um irmão que falou uma bobeira ali, um outro irmão que falou outra bobeira, ou um pastor que falou uma bobeira, seria melhor então a gente recorrer às obras oficiais do movimento, e então com as obras oficiais questionar a doutrina. Não, isso aqui eu não concordo. Isso aqui que vocês estão ensinando não faz sentido. Aí tudo bem. Agora, em jorrar esse monte de verborragia na internet e falar, nossa, estamos aqui atacando a mentira, a seita adventista, né? Então, é isso. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem até aqui. Como eu falei, é um vídeo extra, né? Se você ficou aqui e se fez sentido tudo isso, né? Meu esforço de tentar ajudar alguém, ajudar você, dá um like nesse vídeo, se inscreve e compartilha para os seus amigos, tá bom? E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!